N assuntos, e um desses assuntos que muito aqui foi debatido foi as questões ambientais, a agricultura, o respeito ao cidadão rondoniense. E esse plenário, ele já testemunhou muitas realizações, muitos ganhos para a população, e eu tenho certeza absoluta que não será diferente hoje. Quero cumprimentar o deputado Lazinho, proponente dessa audiência, cumprimentar meus colegas deputados Alex Redano, Ribamar Araújo e Dr. Neidson, agradecer a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Coronel Wilson, é muito importante a sua presença aqui, Coronel. Agradecer também a presença do superintendente Carlos Paraguaçu, superintendente do IBAMA. Agradecer a todas as associações, os moradores, os afetados de modo direto e indiretamente por essa proposta de criação de reserva. Bem, eu venho aqui ser bastante objetivo, nobres moradores dessa região. Eu venho ser objetivo para dizer que nos últimos dias estive estudando essa situação com o amparo da consultoria jurídica do Dr. Felipe, que a convite meu como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa casa, me trouxe as situações reais do que vem acontecendo. E acho muito interessante a participação do Felipe nesse caso, porque o Felipe, além de ser um conhecedor disso tudo, é também um advogado que conhece a realidade de vários daqueles que estão ali, daqueles que são moradores. E de forma incansável, insistente, indo ao meu gabinete, nós tivemos uma reunião. E eu faço aqui, do Coronel Wilson, a mesma crítica que o deputado Alex Redano fez. Eu fiquei sabendo dessa criação de reserva, dessa proposta, através do advogado Dr. Felipe. Quero aqui também registrar a presença do vereador Jacaré, vereador de Porto Velho, residente da Ponta do Bunã e conhecedor desses problemas. Então, secretário, fiquei sabendo através disso. E como é comum a SEDAM enviar convites, informativos, revistas, para que os parlamentares tenham conhecimento dos seus atos, das suas realizações, essa infelizmente não chegou até agora em nossos gabinetes. Eu acredito que no meu não, no do Ribamar também não, do Alex, do Dr. Neidson, Lazinho, nós fomos provocados de maneira legítima e mais pura e verdadeira, porque nós fomos provocados através das pessoas que são afetadas. Isso me deixa muito feliz, porque mostra que a população acredita nesse parlamento e vê aqui uma possibilidade de recuperar aquilo que parece que está sendo retirado de forma a não se discutir, a não se sentar e dialogar e apresentar as propostas. Parece que está sendo feito de goela abaixo, mas a população recorre ao parlamento, que é o poder representativo, para poder lutar por isso. Então, diante de tudo isso que eu disse, agora eu vou ser objetivo. Primeiro passo, eu acho que nós temos que ser racionais. Nós temos várias reservas dentro do estado de Rondônia que estão com problemas de antropização, invasões dentro de reservas, de unidades de conservação estadual e federal. Isso aqui eu retrato para o superintendente do IBAMA, e Vossa Excelência, secretário, sabe do que eu estou falando. Foi criada a reserva e as pessoas entraram nessas reservas e antropizaram, porque não tem terra no estado de Rondônia, não tem regularização fundiária, então entraram lá e estão antropizando. Esse é um problema de algumas reservas do nosso estado. Agora imagine criar uma reserva num lugar que já está antropizado, num lugar onde tem pessoas que estão brigando pelo seu pedaço de terra, com titularidade, e aí nós vamos lá simplesmente criamos mais uma reserva. É mais um problema que o estado de Rondônia vai ter e que o senhor vai ter que enfrentar. Então é mais um problema. Nós não temos como fechar os olhos para isso. Eu sou aqui, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e já briguei muitas vezes, Lazinho, nós divergimos aqui, situações que
em favor da agricultura, desfavorecia o meio ambiente. Eu defendi o meio ambiente. E olha que eu sou agricultor, mas eu tenho a consciência de que o meio ambiente é muito importante. Eu tenho a consciência. Porém, também não posso e não podemos ser irracionais de chegar e falar que dentro de uma lei, dentro de um papel escrito, dentro de escritórios, vamos fazer uma reserva onde existem pessoas fisicamente ocupando as áreas. Então nós não podemos fazer isso, secretário. Nós não podemos. E o que é pior? E o que é pior? Ainda que fosse criada uma reserva dentro de uma área de pastagem, de agricultura, digamos que fosse feito isso pela necessidade da conservação de um bioma. Poderia fazer, isso não impede, não existe impeditivo para se criar uma unidade de conservação no meio de uma fazenda que planta soja. Não existe impedimento legal. O Estado irá trazer para si uma responsabilidade de ressarcir o proprietário daquela área, que hoje ele trabalha nela, o Estado vai ter que ressarcir e vai poder sim fazer uma unidade de conservação ali. No entanto, nós estamos tratando de uma área, secretário, que temos essa situação de agricultores, famílias centenárias, como já foi dito aqui, centenárias porque é verdade mesmo. Isso é verdade porque quantos ribeirinhos e filhos e netos estão ali. É óbvio que já houve a comercialização das terras, como em vários outros lugares já tiveram, em que alguns venderam suas terras e vieram para a cidade, isso é normal, e não perde a legalidade daquele que comprou a terra, daquele que estava lá há muito tempo. Então, isso é um problema, nós temos lá. Agora, outro problema muito mais sério, e chama a atenção de todos, inclusive nós, autoridades. O quê? Nós temos uma área afetada pela criação de uma reserva, cujo o reservatório acabou inviabilizando as produções lá. As produções, existe produção, mas é precária. A produção é precária nas terras de vocês. E existe uma proposta de indenização por parte daqueles que estão afetados, e estão afetados em totalidade, e aqueles que estão em forma parcial. Totalidade é o quê? Eu tenho uma área de 100 hectares, a minha área foi inundada. Ok, não tem como eu continuar mais lá. Ah, mas eu sou o vizinho desse que tem 100 hectares, e eu tenho 50, ou também tenho 100. Mas na minha área não foi 100% afetada, foi afetada 65%. Mas e aí eu pergunto para vocês, ficou um rio cruzando a minha pastagem, como é que eu vou ficar me locomovendo dentro da minha propriedade? Existe um dano parcial, porém que inviabiliza a área dessas pessoas. Então a situação é a seguinte, secretário Wilson, nós temos uma situação onde existe uma pendência por parte da usina em sanar e indenizar essas pessoas pelo dano causado. Nós, Estado de Rondônia, e aí estou falando isso aqui como líder do PMDB, partido do governador do Estado. Eu não vou aceitar que o governo entre no meio de uma discussão como essa, livrando a responsabilidade de um império capital que é uma usina dessa. Nós não vamos entrar no meio dessa situação, tirando a usina fora e trazendo a responsabilidade da indenização dessas pessoas por parte do Estado. Isso nós não vamos permitir como deputado. Nós não vamos permitir. E eu falo mais, Alex Redano, eu não tenho medo de que essa reserva seja criada amanhã por decreto, porque nessa casa tem o poder constitucional de sustação de decreto executivo. Ou seja, se for criada, nós vamos derrubar com o decreto legislativo. Isso. Eu estou falando como líder do partido do governador, que nessa casa insistentemente tenho lutado, Coronel Wilson, para que decretos como esse que eu acabei de anunciar aqui não sejam postos à votação desse parlamento. Muitas vezes tirei decretos legislativos sustando o decreto do governador, muitas vezes, mas nessa ocasião eu mesmo serei o autor do decreto que vai sustar o decreto do governador, caso seja criada essa reserva. Então, pela lógica,
deputado Lazinho. Para concluir. Não cabe a criação de uma reserva numa localidade totalmente antropizada, tanto pelas pessoas quanto pelo impacto causado a esse reservatório, e ainda com um problema social e econômico, que é a dívida de uma usina com aqueles que estão afetados. Não cabe o Estado se intrometer nessa questão. E vou adiante, Coronel Wilson. Podemos até, no futuro, me permita aqui, administrador do distrito, se comprovada a necessidade, sem nenhum tipo de outra situação, tem a necessidade de fazer com que esse bioma unirizal seja preservado, seja uma determinação que não tem como correr, eu faço uma proposta a Vossa Excelência, secretário de Meio Ambiente, dando uma condicionante na aprovação dessa reserva, que seja primeiro resolvido o impasse das pessoas que ali habitam. Antes disso, não.